Gostaria de fazer um comentário acerca da força de atrito, tá, gente? Muito cuidado com a força de atrito. Tem gente que pensa que o atrito estático é aquele atrito que ocorre quando não há movimento entre os corpos. Gente, não é isso, tá? A força de atrito estático ocorre quando você tem a tendência de deslizamento entre duas superfícies, tá? Então, se você tiver a tendência de deslizamento, mas não ocorrer deslizamento entre as superfícies, você tem um atrito estático. O atrito cinético é aquele atrito que ocorre quando você tem um movimento relativo entre as superfícies de contato, tá? Não é quando sempre que há movimento há atrito cinético. Não é isso, gente. Se o corpo estiver parado, teve força de atrito, é atrito estático. Não é assim. Se você tiver, por exemplo, um objeto em cima de uma folha de papel, se você puxa a folha de papel, esse objeto vem junto. Então, está havendo movimento, mas a força de atrito que está trazendo esse corpo junto com a folha é uma força de atrito estático, porque não está havendo um movimento relativo entre as superfícies. Muito cuidado também com o atrito de rolamento, tá? Se você tiver um pneu girando sobre uma superfície, há um atrito de rolamento envolvido no processo. Você já viu, se você for andar na bicicleta, em que o pneu esteja baixo, por exemplo, e se o pneu estiver bem calibrado, você percebe que há uma diferença sensível no movimento dessa bicicleta. Então, qual é a explicação em cima disso? É que quando o pneu ele está seco, está baixo, por exemplo, você toca a superfície em mais de um ponto. Então, nesse caso, você cria regiões onde ocorrem forças contrárias ao movimento daquela roda. Tá certo? Então, muito cuidado com atrito cinético, atrito estático e atrito de rolamento. Ok? Lembrando também, viu, professor, que a força de atrito, ela é uma força, vamos dizer assim, inteligente. Por exemplo, se a cadeira está ali parada, ela não vai existir força de atrito, desprezando o movimento da Terra. Agora, se alguém puxa aquela cadeira, no momento que puxa, ela passa a existir. Se ela não entrar em movimento, ela vai ser uma força que vai só anular aquela força que tentou provocar o movimento. Se você aumenta mais um pouco e não entra em movimento, a força de atrito aumenta mais um pouco só para anular aquela força. Então ela é uma força variável, ela vai de 0 até um valor máximo. Agora lembre-se que quando entra em movimento, então a força de atrito geralmente ela cai de valor, porque ela passa a ser uma força de atrito cinético, quando há um movimento relativo. Então, por exemplo, quando você está empurrando um carro, na hora que você empurra um carro, na saída é difícil dele andar, porque a força de atrito vai se opor. Mas depois que ele entra em movimento, a força de atrito passa a ser o coeficiente cinético, o dinâmico, então a força de atrito diminui, então é mais fácil você manter o carro em movimento. Agora, é bom sempre lembrar isso. Enquanto está lá em repouso, uma cadeira, não existe força de atrito. Na hora que você puxa um pouquinho, passa a existir uma força de atrito. Aumenta mais um pouco sem sair do lugar, a força de atrito também aumenta. Então lembre-se que a força de atrito ela é variável, vai de 0 até um valor máximo. Ok, professor Pedro? Ok, professor Luiz Carlos.